Fez Moisés à vista das autoridades de Israel e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque os filhos de Israel reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Amém? O tema da minha mensagem nessa noite, como eu disse, é não murmure. Qual é o tema da mensagem? Não murmure. Preste atenção aqui em mim, por favor. Ao lermos esse texto acima, nós encontramos a história quando o povo de Deus saiu do Egito. Deus tinha libertado o povo do Egito. O povo estava como escravo no Egito. Deus tira o povo do Egito com mão forte. Deus traz o povo, leva o povo à terra de Canaã. O objetivo de Deus era a terra de Canaã. O objetivo de Deus era levar o povo à terra de Canaã. E Deus começa então a trabalhar com aquele povo. Mas aquele povo estava ali no deserto, um povo muito rebelde. E Deus coloca eles no acampamento de Refidim. Deus leva eles até um local chamado Refidim. Preste bem atenção para você entender. E quando eles estão ali no acampamento de Refidim, olha que interessante isso. O povo está com sede. E o povo começa a reclamar com Deus. O povo começa a reclamar com Moisés e dizer para Moisés: você nos tirou do Egito para morrer aqui no deserto de sede? Você nos tirou lá do Egito para morrer de sede aqui no deserto? Veja, o povo tinha saído do Egito, já tinha visto milagres, tinha visto a mão forte de Deus. Você acha que Deus ia tirar o seu povo que estava escravo no Egito, que conseguiu tirar o povo do Egito que estava debaixo de escravidão, que abriu o mar vermelho para colocar eles no deserto para fazer eles morrerem de sede? Claro que não. Deus não fez isso. Mas na cabeça do povo, por causa que as coisas não estavam do jeito que eles queriam, então eles começaram a murmurar com Deus. Preste bem atenção para você entender o nível da mensagem. Não murmure. E o povo estava ali, exatamente no acampamento de Refidim, e você vai entender o que significa, aonde foi que Deus levou o povo, e o povo estava naquele local, e o povo começou a reclamar. Então Deus dá uma direção. Deus diz para Moisés: pegue a sua vara, bata na rocha. Moisés bateu na rocha, a água saiu, e o povo bebeu água. E o povo tomou água, e o povo bebeu água naquele local. Agora preste bem atenção. Deus, ao tirar o povo do Egito, Deus está levando o povo a Canaã. Mas por causa do coração duro daquele povo, o tempo vai passando, e o objetivo de Deus era que saísse do Egito e rapidamente estivesse em Canaã. Mas não foi isso que aconteceu. Quando Deus leva aquele povo para o acampamento de Refidim, a palavra Refidim no hebraico significa descanso, sossego, significa lugar de descanso. Então quando Deus leva aquele povo para o acampamento de Refidim, Deus, em outras palavras, está dizendo: estou levando vocês para um lugar gostoso, para um lugar de descanso, para um lugar de sossego, para um lugar de tranquilidade. Você está aqui comigo? Deus estava levando aquele povo exatamente para um bom lugar, não era um mau lugar, mas não tinha água. E Moisés assim: por que vocês estão nervosos? Fala com Deus. Você acha que se Deus estivesse levando aquele povo exatamente para aquele local, para o local de Refidim, Deus estava levando eles para um local de descanso, você acha que Deus ia deixar eles morrerem de sede? Deus sabia que ali não tinha água. Deus ia providenciar água para aquele povo. Não precisava reclamar, porque Deus já estava preparando um bom lugar para eles, um local de descanso. Preste bem atenção. Deus leva o povo para Refidim, para um local de descanso, para um local de sossego. Caminha comigo. Porém o povo começa a uma contenda com Moisés. O povo começa a reclamar com Moisés. O povo começa a murmurar com Moisés. Veja bem, eles estão exatamente num lugar chamado descanso, mas mesmo assim eles criam contenda contra Deus. Querido, preste bem atenção. Muitas das vezes Deus tem nos colocado em lugares de descanso, mas por causa de algumas atitudes nossas, nós temos reclamado com Deus. Ei, me ouça aqui por favor. Muitas das vezes Deus tem nos colocado em lugar de descanso,
Muitas das vezes o Senhor tem nos colocado em lugar de descanso, em lugar de tranquilidade. O Senhor deseja fazer coisas maravilhosas na nossa vida, e nós estamos que nem aquele povo. Começamos a contender com Deus, começamos a reclamar com Deus, começamos a murmurar com Deus. É Deus, o Senhor não está fazendo, é Deus, o Senhor não está abrindo a porta, é Deus, o Senhor não está mudando, é Deus, as coisas não estão acontecendo, é Deus isso, é Deus aquilo, é a porta que não se abre, é um milagre que não acontece, é a bênção que não vem, é essa e daqui, e parará. Preste bem atenção. Todas as vezes que nós murmuramos com Deus, a situação muda. O povo estava em Refidim, local de descanso. Preste bem atenção. Agora, porque o povo contendeu com Deus, Deus diz para Moisés: então pegue a vara, bata na rocha. Moisés bate na rocha, sai água da rocha, o povo bebe água. Agora Moisés muda o nome daquele lugar. Preste bem atenção, por favor. Qual era o nome do local que Deus tinha levado eles? Refidim, que significa lugar de descanso. Agora, por causa da murmuração, Moisés muda o nome daquele lugar. Versículo 7 para mim, por favor, filho, do mesmo livro, Êxodo 17, versículo 7. Olha o que Moisés diz. Versículo 7. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Olha aqui para mim, por favor. Por causa da murmuração, Moisés muda o nome do lugar. Deus tinha levado eles a Refidim, ao lugar de descanso, mas por causa da murmuração, o nome do local foi mudado. E sabe o que significa Massá e Meribá? Sabe o que significa Massá e Meribá? Massá e Meribá significa contenda e provocação. Olha, preste atenção, irmão, você está aqui comigo? Deus leva o povo para um acampamento chamado Refidim, que significa o quê? Lugar de descanso. Não tinha água ali, mas volto a dizer, você acha que Deus não ia providenciar água para aquele povo? Claro que ia, mas o povo murmurou, o povo reclamou, o povo brigou com Deus, o povo brigou com o Senhor. E porque o povo reclamou com Deus, Deus fez sair água, mas Moisés muda o nome do lugar. Sabe o que eu quero dizer para você? Toda vez, ouça o que eu vou te dizer, preste atenção, queridos. Todas as vezes que nós entramos no nível de murmuração, o local que Deus nos coloca muda de lugar, ou melhor, muda de nome. Você poderia estar vivendo um tempo de paz, e aí começa a viver um tempo de guerra, exatamente por causa da sua murmuração. Veja, eles estavam ali, estavam em Refidim, lugar de descanso. Agora, por causa da contenda, Moisés muda o nome. Agora esse nome chamará-se Massá e Meribá, que significa lugar de contenda e provocação. Mudou ou não mudou o nome do lugar? Era ou não era um local de descanso? Mas por causa da murmuração mudou o nome. Preste bem atenção. Toda vez, queridos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, toda vez que nós caminhamos debaixo de murmuração, você começa a viver uma luta, que não é Deus que está mandando para você, que não é nem o diabo que está te dando, é você mesmo que está provocando. Porque muda-se o lugar. Deus te coloca num tempo de paz, Deus quer te abençoar, Deus quer te colocar num local de tranquilidade, mas por causa da murmuração, muda-se a estação, muda-se o nome daquele local, e você começa a viver um tempo de contenda, começa a viver um tempo de provocação, começa a viver um tempo de ira, começa a viver um tempo de portas fechadas, começa a viver um tempo de tudo dando errado. Por quê? Porque vive debaixo de murmuração. A murmuração muda até o nome do local onde você está. Você está aqui comigo? A murmuração muda até o nome do local aonde Deus te colocou. Deus leva o povo para Refidim, lugar de descanso. Mas por causa da murmuração, Moisés muda o nome. Não, esse lugar aqui agora chamará-se Massá e Meribá,
que significa lugar de contenda e provocação. O povo contendeu, o povo provocou a Deus. Muda-se a estação, muda-se o local que você poderia estar vivendo bênção, começa a viver coisas ruins. Deus não está me abençoando, as portas não se abrem, os milagres não acontecem, Deus não me abençoa. Não, o problema não é Deus, o problema é a sua boca grande. O problema é a boca grande. O problema é a boca grande que nós começamos a falar aquilo que não devíamos e não estamos vivendo aquilo que Deus tem para nós. Deus leva, volto a dizer, vamos para a segunda parte da mensagem. Primeira parte dessa mensagem é o seguinte: não murmure, porque se você murmurar, muda o nome do local onde Deus te colocou. Mas não foi Deus que colocou o povo lá no acampamento de Refidim? Foi, lugar de descanso. Deus ia dar água para o povo, mas por causa da contenda, Moisés muda o nome. Esse local agora vai chamar provocação. Vocês contenderam com Deus, vocês provocaram Deus, agora vão ter que arcar com a consequência. Preste bem atenção, por favor. Então eles entram em Refidim, que significa lugar de descanso. Agora, por conta da murmuração, Moisés muda o nome do lugar e diz que agora é Massá e Meribá, que significa contenda e provocação. Ou seja, a murmuração, por conta da murmuração, foi levantado um altar de contenda. Imagine, irmão, preste bem atenção. Lucas capítulo 10, Jesus diz assim: quando entrares em uma casa, assim dizeis primeiramente, o que dentro da casa? Paz seja dentro dessa casa. Jesus está dizendo, entra na casa, levanta um altar de paz dentro da casa. Entrou na casa, levanta um altar de paz dentro da sua casa. Quando entrares em uma casa, assim dizeis primeiramente o quê? Paz seja dentro dessa casa. Levanta um altar. O altar que nós levantamos determina exatamente o que é que nós vamos viver. Por causa da murmuração, você levanta um altar de contenda. Por causa da murmuração, você abre uma porta para que o inimigo entre e comece a agir aonde não ia agir, para que o inimigo comece a fazer aquilo que ele não ia fazer. Mas por causa da sua boca grande, por causa da nossa boca grande, nós abrimos um altar, nós levantamos um altar onde o inimigo tem direito. Preste bem atenção, por favor. O inimigo tem direito de fazer coisas que não precisava fazer. E você vai entender por quê. Em muitos momentos de nossas vidas, e podemos dizer que não são poucos, passamos por lutas e muitas delas podem ser por conta de murmuração, queixas contra Deus, reclamações, etc. e tal. Olha aqui para mim, por favor. Será que realmente essa luta que você está vivendo não é por causa da boca grande? Será que essa luta que talvez você esteja vivendo não é por conta da boca grande? Será que essa luta que muitas vezes estamos vivendo não é por conta da nossa boca grande, que estamos falando, estamos indo contra Deus? E Deus está dizendo, levei você para um lugar de descanso e você está contendendo comigo. Olha, está levantando um altar, agora vai ter que fechar esse altar. Agora vai ter que dar conta dessa situação. Veja o que aconteceu com o povo de Israel. Irmão, você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus leva o povo para onde? Lugar de descanso. Mas por causa da murmuração, Moisés muda o nome do lugar. Agora, local que chama contenda e provocação. Agora veja o que acontece com aquele povo. Veja, em muitos momentos da nossa vida, nós podemos dizer que não são poucos que passamos por lutas, e muitas delas que estamos passando são por conta de murmuração contra Deus e reclamações. Agora grave o que eu vou te dizer. Aí muitas vezes nós estamos vivendo um local de descanso. Deus nos leva para um local de descanso. O que todos nós queremos é ter um tempo de paz e tranquilidade, sim ou não? Agora, deixa eu dizer para você, será que a vida é só luta e aflição? Não. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos, mas não é só isso. Existe tempo de paz e tranquilidade. E por que muitos não vivem nem sequer um dia de paz e tranquilidade? É só guerra em cima de guerra. Porque com certeza a boca está falando aquilo que não deve. E aí muda-se a estação. Muda-se o nome do lugar.
Deus está dizendo, eu estou levando para um lugar de paz, mas eu te coloco num lugar de paz, você abre a boca para falar o que não deve, agora muda seu nome. Pensa comigo, toda vez que falamos o que não deve, reclamamos com Deus, xingamos Deus, brigamos Deus, nós levantamos um altar, e nós vamos ter que resolver aquele altar que nós levantamos. Vou te provar na Bíblia isso daí. Quando Deus nos leva para um local de descanso, mas por conta da murmuração, muda-se a atmosfera do lugar, e entra um local de contenda e provocação. E sabe o que acontece? Com isso o inimigo, com isso você atrai o inimigo, e agora você terá que lutar para mudar essa situação. Veja bem, murmurou, vai ter que lutar para mudar a situação. Ouça o que eu vou te dizer, preste atenção. Murmurou, reclamou, brigou com Deus, xingou Deus, diz que Deus não faz nada para você, que não está resolvendo nada na sua vida. Murmurou, reclamou, brigou com Deus, xingou, falou tudo que você queria. Fique tranquilo, você vai ter que agora lutar para resolver esse altar que você mesmo levantou. Abra comigo, por favor, no mesmo texto, Êxodo 17, do versículo 8 em diante, por favor, até o 16. Mesmo texto, por favor. Olha a continuação do texto, o que nos diz. Você está aqui comigo? Espero que esteja mesmo, não só de corpo presente, mas de mente também, para entender a verdade dessa palavra nessa noite. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Aonde é que eles vieram atacar o povo de Deus, hein? Lugar de... Peraí, olha aqui para mim. Deus não leva o povo para um lugar de descanso? Lugar de descanso, para mim lugar de descanso é lugar de... Mas por que agora está tendo atacado pelo inimigo? Por que vem inimigo no lugar de descanso? Porque eles acabaram de murmurar. E porque eles murmuraram, Moisés muda o nome do lugar. Agora é lugar de contenda e provocação. Então, ou seja, foi levantado um altar de murmuração, abriu-se a porta para o inimigo. Então, ou seja, o inimigo tem livre acesso para vir te atacar agora. Eu não sei se você está entendendo. Eu não sei se você está entendendo o nível. Levantou murmuração, abriu porta para o inimigo vir te atacar. Você estava num lugar de descanso, estava num lugar de paz e tranquilidade. Deus te levou para um lugar de paz e tranquilidade. Você podia estar vivendo do bom e do melhor num lugar tranquilo, mas por causa da boca grande, entramos agora, abrimos porta, e aí o inimigo tem o quê? Acesso. Consegue entender que o texto não está dizendo: e Deus tirou o povo de Refidim e levou eles para outro lugar, e os amalequitas vieram contra eles. Não, onde foi que os amalequitas vieram contra eles? No lugar de... Por causa da boca grande. Continua o texto. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém subiram ao alto da colina. Então Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando porém as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Josué derrotou o exército amalequita a fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe, depende da sua tradução, está dizendo Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. E jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Olha para mim aqui, por favor. Murmurou. Agora você vai ter que lutar para destruir esse inimigo que você mesmo abriu porta para ele.
murmurou, vai ter que agora mudar o altar. Porque quando você murmura, você abre um altar, e o nome do altar é contenda e provocação. O inimigo tem acesso para entrar na sua vida. Agora você vai ter que lutar, mas lutar com muita força, para poder destruir esse inimigo e levantar um outro altar para Deus, para reverter essa situação. Você está me ouvindo? Se nós formos realmente inteligentes diante de Deus, nós vamos pensar 1000 vezes antes de abrir nossa boca para falar contra Deus, antes de murmurar, porque murmurou, abriu porta para o inimigo. Você consegue entender? Você está aqui comigo? Caminha, por favor. Você consegue entender? Você consegue entender o nível da preciosidade, da profundidade dessa palavra? Consegue entender que o povo estava num lugar de descanso? Era para eles o quê? Descansar. Descansa aí. Mas não tem água. Bem, não tem água aqui, mas Deus os tirou do Egito. Deus abriu o mar vermelho. Deus está fazendo tanta coisa. Deus, nós estamos com sede. Deus ia dizer, fica tranquilo, ó, está saindo água ali. E o povo ia tomar água com tranquilidade. Mas porque murmuraram, mudou o nome do lugar. Agora veja só, os amalequitas vêm contra o povo de Deus aonde? Em Refidim. Os inimigos vêm contra o povo de Deus exatamente no lugar de descanso. Não era para ter inimigo ali, não era para ter inimigo, mas porque abriram a boca. Aí o que acontece? Moisés separa os soldados, Josué e os soldados, para ficar debaixo da colina, no pé do monte lá, lutando. Lá vai Moisés, Arão e Ur, lá no pico do monte, fica com as mãos estendidas. E quando Moisés está com as mãos estendidas, o povo de Deus vai vencendo a batalha. De repente Moisés abaixava a mão, porque a mão era pesada, o povo de Deus perdia. E Moisés estendia a mão de novo, o povo de Deus ganhava. De repente a luta era tão intensa, e preste bem atenção, diante de algumas situações a luta é tão intensa, que até as nossas forças físicas vão embora. E aí não é luta porque o diabo está tentando me destruir. Não, é porque a boca foi grande e falou que não devia. Agora vai ter que lutar para poder fechar esse altar que você mesmo abriu com a sua boca. Você está aqui comigo? E aí por causa disso, Moisés estava lá. A força de Moisés foi embora. O que fizeram? Pegaram uma pedra, sentaram Moisés na pedra, Arão de um lado, Ur do outro, segurando um braço, segurando o outro braço, até o final do dia, até que todos os inimigos tivessem sido exterminados. Quando todos os inimigos estavam exterminados, destruídos, e aí então Deus diz para Moisés, agora diga para Josué, escreve aí, que nenhum amalequita mais irá prevalecer. E aí Moisés agora faz um novo altar. E Moisés agora levanta um altar, e o nome desse altar é Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. E agora ele diz, Senhor, em outras palavras, eu fecho a porta que o povo abriu por causa da murmuração. Por causa da murmuração eles abriram a porta para o inimigo vir, mas nós destruímos os inimigos. Eu fecho essa porta e levanto novamente um outro altar com o nome Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Quando eu coloco uma bandeira, eu determino quem eu estou servindo. Querido, preste bem atenção. Muitas das vezes os níveis de batalha que nós passamos, não é porque talvez seja uma prova na nossa vida, é exatamente porque nós estamos falando o que não devemos. E porque falamos o que não devemos, vamos ter que resolver aquilo que não precisava ser resolvido. Temos que tomar cuidado.
Porque você na sua vida, eu na minha vida, nós, nas nossas vidas, podemos ter nessa noite 2 tipos de altares. Um que foi aberto para que o inimigo viesse nos atacar, ou aqui não, aqui só tem a bandeira de Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Jeová Shalom, o Senhor é minha paz. Jeová Tsidkenu, o Senhor é minha justiça. Eu levantei esse altar. Essa boca não irá murmurar contra o Senhor. Por isso Davi diz lá no Salmo: Senhor, põe um anjo na porta dos meus lábios. Porque muitas vezes nós estamos falando o que não deve. E quem murmura contra Deus, com certeza vai abrir porta para o inimigo agir. Eu queria que você pensasse comigo nessa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você está aqui comigo? Será que essa luta que estamos passando é realmente luta? Ou é uma batalha porque abrimos a boca e falamos o que não devia? Pergunte ao Espírito Santo nessa noite. Porque se estamos abrindo a boca para falar o que não devíamos, ei, me ouça, por favor. Se estamos abrindo a boca para falar o que não devíamos, então nós vamos ter que lutar para fechar esse altar. Irmão, eu queria que o Espírito Santo te ministrasse nessa noite. Eu queria que você permitisse que o Espírito Santo te ministrasse nessa noite. Porque essa mensagem é muito profunda. Eu não estou aqui para acusar ninguém, para apontar o dedo para ninguém, nada disso. Eu estou aqui como servo de Deus, como aquele que junto com você precisa tomar cuidado para não abrir a boca para falar o que não deve. Porque quem fala o que não deve, qual é o risco de ter que resolver problema que não precisava? Você entendeu a mensagem nessa noite? Você entendeu a palavra nessa noite? Deus levou o povo para que lugar mesmo? Lugar de? Mas por causa da boca grande, eles ficaram, mudou o nome do lugar. Será que o local que você está hoje, vivendo a sua vida espiritual, é um local de descanso ou é um local de contenda? Porque se é de contenda, vai ter que lutar para fechar esse buraco. Você consegue entender que Moisés teve que lutar e a luta foi grande? Foi tão grande a luta que fisicamente Moisés estava cansado, a ponto de precisar sentar. Ter que alguém ajudar. E não foi Moisés que fez aquilo, mas Moisés teve que interceder pelo povo. Às vezes a luta é tão grande, você precisa até de ajuda. Você vai ter que precisar de ajuda. Algum irmão, me ajuda em oração. Irmã, me ajuda em oração. Jejua comigo, por favor. Porque às vezes a luta é grande. Que o Senhor nos dê a graça com um grande entendimento, para que possamos entender verdadeiramente essa palavra, a ponto de, Senhor, essa noite toma uma decisão de levantar um altar e colocar uma bandeira: o Senhor é a minha paz, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha justiça. Queria que você fechasse, por favor, um instante os seus olhos. Aumenta esse fundo, por favor, filho. E eu queria que você, particularmente, fizesse uma oração a Deus agora. Ninguém tem que ouvir a sua oração. Queria que você fizesse uma oração nessa noite e falasse com Deus. Queria que você fizesse uma oração e falasse com o Senhor nesta hora. Você que me assiste pela internet, não perca tempo de falar com Deus. Será que estás vivendo um momento de bagunça na sua vida? E aí é por conta que você abriu a boca para falar o que não devia? Preste bem atenção. Talvez está vivendo um momento de... não precisaria viver esse momento. Deus já te levou para um lugar de descanso,
Você pediu tanto tempo para que Deus me dá descanso, me dá a vitória. Deus diz, vou te colocar lá nela. Mas por causa da boca, porque não está exatamente como você queria, aí começa a viver uma murmuração. Não murmure não. Deus levou o povo para Refidim, lugar de descanso. Mas quem fala o que quer, que reclama com Deus, muda o nome do local onde você está. Sai de Massá e Meribá, querido. Sai desse lugar de contenda e provocação. Sai desse lugar. Talvez você vai ter que lutar, e lutar mesmo, é lutar com força. Lutar com força como Moisés teve que lutar. E às vezes as forças vão embora, e vai ter que lutar com muita força, até você vencer o último inimigo. Por isso preste bem atenção, para não ter que vencer esses inimigos, para não ter que se desgastar com aquilo que não precisa. Então peça a Deus, Senhor, eu vou tomar cuidado com aquilo que eu falo. Porque às vezes nós ficamos nervosos e falamos para Deus aquilo que Deus não tem culpa de nada, a culpa é nossa mesmo. Que o Espírito Santo esteja te ministrando nessa noite, que você não tenha jogado fora essa santa palavra de Deus nessa noite. Vai falando com o Senhor. Gasta mais um tempo de oração. Sabe, talvez você está vivendo um momento de aflição e angústia. Talvez você esteja vivendo um momento de aflição e angústia, e Deus está dizendo para você, está vivendo porque você abriu a boca. Eu já tinha te colocado num bom lugar. Peça perdão ao Senhor. Vai falando com Deus, igreja, vai falando com Deus. Talvez o diabo fica lá te atormentando todo tempo, toda hora, exatamente por causa desse altar que você abriu, exatamente por causa dessa porta que você abriu. É tanta reclamação, murmuração, contenda que sai da sua boca. Você precisa mudar esse quadro. Você precisa mudar essa situação. Vai falando com Deus. Fale com o Senhor. Clame a Deus nessa hora. Vai falando com Deus. É sua oração, você e Deus, Deus e você. Vamos, querido, vamos, querido. Vamos, irmão, vamos, irmã. Então você diga, bispo, está tudo em ordem, está tudo tranquilo, graças a Deus. Mas se não está, está na hora então de se ajustar. Peça ao Espírito Santo, peça ao Espírito Santo. Como acabei de dizer agora de pouco do testemunho da pastora, que foi ao céu. E ela pediu para Deus, Senhor, me mostra o som do céu. E Deus diz, vou te mostrar. O som do céu é daqueles que usam o meu nome e faz estremecer. Fale com o Senhor. 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 Não durma nesse momento não, por favor. Deus está olhando do céu e está vendo lá. Não durma desse momento não. Não durma, não faça desse momento para tirar um cochilo, para dormir. Não faça isso não. Por favor. Não rejeite a santa palavra que vem aos nossos corações nessa noite. Não permita o inimigo roubar de você. Talvez está vivendo um momento de dor e de angústia. Tens a oportunidade nesta noite, diante de Deus, de mudar o quadro. Tens a oportunidade nessa noite. Fala com o Senhor, não murmure.